Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do ensinamento Homem Filho de Deus, aqui neste Seite Noia. Hoje faremos o estudo sobre as expressões e atos harmônicos são o sucesso do seu empreendimento. Para isso vamos utilizar o livro A Cartilha da Vida, e também como estudo de pesquisa, o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o livro Pensamentos de Sabedoria e o livro Minhas Orações. Este tema, hoje, trata sobre como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder perante os nossos semelhantes. As expressões e os atos harmônicos são o grande norteador da nossa vida. E a nossa vida, ela compreende em todos os aspectos. O aspecto familiar, o aspecto social, o aspecto pessoal, o aspecto econômico, o aspecto do relacionamento nosso com pessoas, enfim, todos os nossos meios em que nós transitamos no nosso dia a dia. E no livro A Cartilha da Vida, Mestre Masaharu Taniguchi traz no prefácio um esclarecimento, uma orientação sobre os fundamentos para a existência desta obra. E ele diz assim:
Até agora tenho escrito com palavras relativamente fáceis os livros A Verdade da Vida. Tenho tido êxito em expressar, em linguagem bastante fácil, a realidade do homem, tão difícil verdade, considerada no Zen budismo como impossível de se exprimir em palavras e compreendidas somente através do contato pessoal, espiritual, entre pessoas de alta espiritualidade. Então ele demonstra aqui para nós que quando nós temos um objetivo a alcançar e nós nos dedicamos a alcançar esses objetivos, nós infalivelmente conseguiremos. Por quê? Porque é assim que Deus nos criou. Deus criou o ser humano dotado de capacidade infinita. E sendo nós dotados desta capacidade infinita, tudo que nós nos propusermos fazer, assim será. No campo da manifestação de nossas expressões, da nossa forma de lidar com as pessoas, isso também é um exercício prático. Se nós observarmos detalhadamente o nosso tom de voz, se nós observarmos detalhadamente as nossas colocações, a forma como nós nos dirigimos às pessoas, tanto do ponto de vista da palavra quanto do ponto de vista da fisionomia, nós vamos observar que podemos corrigir para melhor muito do nosso funcionamento. E é isso que encerra o que nós estamos estudando neste aspecto. São as nossas expressões, são os nossos atos que, harmoniosamente desempenhados, desenvolvidos, atingem no âmago da outra pessoa. E como é que a gente se sente sendo bem tratado? Como é que a gente se sente sendo bem atendido? A gente se sente bem. E é exatamente assim que nós gostaríamos que as pessoas também nos tratassem. Como nós somos tratados, é assim que as pessoas gostariam de serem tratadas. Agora você veja mais adiante o que o mestre diz. Esse livro, A Cartilha da Vida, ele depois de ter escrito, né, de uma maneira de ter ouvido de uma certa forma as pessoas que vieram lhe procurar, solicitando que, embora ainda a forma que foi utilizada para escrever A Verdade da Vida era uma forma bastante fácil para compreender, ele percebeu que ainda poderia facilitar mais ainda a compreensão da verdade contida na obra A Verdade da Vida. E ele diz assim: atendendo às solicitações, resolvi traduzir os livros de A Verdade da Vida em linguagem compreensível até para crianças. E publicou esta tradução na revista mensal chamada Fonte de Luz, em artigos, né? Artigos que foram retirados, extraídos da verdade do livro A Verdade da Vida, foram publicados na revista Fonte de Luz. E ele encerra dizendo assim: posteriormente, estes artigos mais facilmente escritos, extraídos da verdade da vida, é que foram reunidos neste livro a Cartilha da Vida. Portanto, pode-se dizer, e aqui está um aspecto bastante importante, portanto, pode-se dizer que esta é a edição mais fácil da verdade da vida. Então veja, já estava, de uma certa forma, o livro A Verdade da Vida encerrado na sua forma de comunicar a verdade, mas ainda foi possível, através da solicitação dos adeptos à época, ainda foi possível o mestre Masaharu Taniguchi encontrar uma forma de melhorar ainda mais
para a compreensão aquilo que efetivamente já estava de bom tamanho, dando acesso assim a um outro grupo de pessoas, que aí ele descreve aqui no livro, no prefácio do livro, e que eu vou convidá-los à leitura. Um outro ponto bastante importante para nós iniciarmos o conceito, ou formarmos o nosso conceito de como podemos melhorar as nossas expressões e os nossos atos, para que todos eles harmonicamente possam resultar no sucesso do nosso empreendimento. No livro Comande Sua Vida com Poder da Mente, na página 7, há um insert, há uma escrita, há uma apresentação que o mestre Masaharu Taniguchi faz no ideograma, no idioma japonês. E o que está aqui no idioma japonês está traduzido na contrapágina da página 7, portanto, a página 8. Aqui está escrito o seguinte: dominar a agressividade, suavizar as arestas, moderar as palavras. Dominar a agressividade, suavizar as arestas, moderar as palavras. E como nós podemos fazer isto? Nós podemos fazer isto, primeiro, observando o nosso comportamento. Observando o nosso comportamento, observando a forma como nós nos expressamos às pessoas. Observe o seu trato. Observe a forma como você conversa com as pessoas. Observe se a forma do seu trato, a forma das palavras que você utiliza, elas não podem ser melhoradas. E em você encontrando maneiras, formas, que devem ou podem ser melhoradas, melhore. Este vigiar contínuo é que vai fazendo com que cada vez mais a gente vá se aprimorando, vá lapidando o nosso ser. O ser criado à imagem e semelhança de Deus é perfeito. Em todas as escrituras, elas trazem esta verdade. O homem, na sua essência, é um ser perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Se somos seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos cada vez mais fazer manifestar a nossa natureza divina. E nós fazemos manifestar a nossa natureza divina através de treinos que nós, nas escolas da vida existentes no planeta Terra, estão à nossa disposição. As relações interpessoais e pessoais, elas são uma destas formas de escolas da vida. Aí nós podemos exercitar o nosso talento. No livro Pensamentos de Sabedoria, na página 123, Mestre Masaharu Taniguchi diz assim: as palavras de amor e bondade envolvem as feridas da alma e abrandam a dor. As palavras de amor e bondade envolvem as feridas da alma e abrandam a dor. É muito comum é mais fácil para nós nos lembrarmos de um exemplo que muitos de nós já passou por isso em suas vidas, Nós, quando crianças, ou mesmo em situações outras, que nós nos feríamos, Tá lá brincando, se machucou. Ia em pedido de socorro à mamãe, e o que a mamãe dizia? Brigava? Ou ela dizia:
Ah, não é nada, meu filho. Isso já passa. Dava um beijinho, assoprava o lugar. E como é que a gente se sentia? Reconfortado, amparado, protegido. Então o mestre diz exatamente isso. As palavras de amor e bondade envolvem as feridas da alma, porque na verdade nós ferimos o nosso corpo físico, mas antes disso a dor estava na alma, no coração, na mente, né? Envolviam uma série de preocupações das quais nós, de uma certa forma, não tínhamos lá muita certeza se a mamãe ia brigar com a gente, se o papai ia brigar com a gente. O fato é que nós estávamos, além da alma doendo, o físico também doendo. E quando a mamãe próximo de nós dizia que não era nada e que acalentava-nos com suas palavras de amor, aquilo é como se fosse tirado com a mão. Mestre, na página 91 do livro Pensamentos de Sabedoria, é importante dizer sobre a existência desse livro, né? Este livro, no prefácio, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala sobre como ele foi constituído, né? E esse livro ele foi constituído ele tem duas partes. A primeira parte foram anotações que o mestre Masaharu Taniguchi fazia rotineiramente em seus caderninhos de anotações de pensamentos que lhe vinham à mente. Ele escrevia aleatoriamente e aquilo foi formando um certo conteúdo desses pensamentos, né? E paralelo a isso, o mestre Seiichi Taniguchi, nas palavras do mestre Masaharu Taniguchi, naquilo que lhe tocava a alma, o mestre Seiichi Taniguchi, ele anotava. E foi a junção desses dois conteúdos, né, que deram origem a este livro e, por isso, Pensamentos de Sabedoria. O que o professor Seiichi Taniguchi, à época, anotava, o professor Seiichi Taniguchi anotava, ele então levou ao mestre Masaharu Taniguchi. O mestre Masaharu Taniguchi observou aquilo tudo, fez os seus apartes e foi criado aí então este livro Pensamentos de Sabedoria. Na página 91, sobre este tema que estamos estudando, as expressões e os atos harmônicos são o sucesso do nosso empreendimento, ele diz assim: podemos dizer que o ser humano é uma, aspas, imitação do universo. Ele diz que nós somos uma imitação do universo. Nesse sentido, o universo é macrocosmo e o ser humano é o microcosmo. A expressão verbal do ser humano é uma imitação do verbo divino onipresente no universo. Estudando o ser humano, podemos conhecer a organização do universo. Mas eu vou me ater a este parágrafo anterior aqui, em que ele diz que a expressão verbal do ser humano é uma imitação do verbo divino onipresente no universo. O verbo divino onipresente no universo, ele é onipresente no universo, bem como todo o verbo da mente coletiva da humanidade existente no universo. Por isto é que quando nós emitimos o som da nossa palavra, ele vai se juntar a sons similantes existentes no universo. Se são boas palavras, o som das nossas boas palavras unir-se-ão ao som, à energia, que é o som das palavras existentes na mente do universo. E assim sucessivamente. É muito comum nós, em estudos espiritualistas, nós estarmos ouvindo um apresentador e é como se nós antecipássemos, muitas vezes, as suas colocações.
E é interessante porque isto surge inicialmente na nossa mente e posteriormente o comunicador verbaliza exatamente aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque as mentes se comunicam. Nós não somos seres isolados. Nós somos seres interconectados uns aos outros. Daí mais um motivo para nós observarmos as nossas expressões e os nossos atos. Mestre Masaharu Taniguchi, ele diz sobre, no livro A Verdade, ele diz sobre as palavras que foram utilizadas por Jesus Cristo estarem, a seu ver, estarem ainda reverberando no universo. E ainda ele diz, há que chegar um tempo em que muito provavelmente nós encontraremos uma forma de criarmos aparelhos tão capazes, tão potentes, para captarmos o sermão da montanha proferido por Jesus Cristo. Então imagina todas as palavras, todos os sons, toda a energia desprendida ao longo de milênios pela humanidade através das palavras que está armazenada no universo. Nós precisamos observar que tipo de palavras estamos utilizando, que tipo de atos estamos praticando. No livro A Cartilha da Vida, o mestre fala sobre, na página 90, o mestre fala sobre as pessoas atenciosas. E ele diz assim: quem é atencioso para com as pequenas coisas conseguirá realizar grandes obras. Pequenos atos de gentileza, tais como arrumar sapatos e chinelos jogados no quarto, limpar poeira da mesa ou remover cacos de vidro do caminho, irão aprimorando você cada vez mais. Eu fiz propositalmente a citação que o mestre faz sobre este exemplo para nós observarmos que a gente muitas vezes perde muito tempo atrás de grandes acontecimentos, ou de grandes obras, ou de grandes feitos. Não precisa. Não precisa. Às vezes você arrumar um chinelo que está fora do lugar, o seu quarto, arrumar uma roupa que está fora do lugar, pequenos atos. São esses pequenos atos que vão proporcionando a nós o treinamento necessário para manifestar a nossa natureza divina. E lembrem-se mais uma vez que o nosso estudo é sobre atos e palavras que nos carregam para a condição do nosso empreendimento. Então veja, se nós utilizarmos expressões nobres e tivermos atos nobres para com os nossos, nós efetivamente vamos cada vez mais estar contribuindo para a construção de um ambiente harmônico dentro da nossa atividade empresarial. Agora veja, se você tem funcionários, colaboradores, empregados, seja lá o nome que você dê a esses que te ajudam. Se você tem gente bastante atendida por você nesse campo, como é que você acha que ele estará interiormente se sentindo? Feliz ou triste? Com absoluta certeza, bastante feliz. E é esta felicidade que ele acaba transferindo no momento da sua atividade profissional, dentro do seu empreendimento, àqueles que procuram pelo seu empreendimento. E se nós temos na percepção de que o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé,
encetado pela Seitonoye, é um movimento harmônico, nós estaremos contribuindo aqui para a paz mundial. Ou não? Sim. Estaremos contribuindo para a felicidade, para a manifestação da felicidade de um maior número possível de pessoas. Por quê? Porque através dos nossos atos, através das nossas expressões, nós transferimos isto àqueles que estão no nosso entorno e estes, por sua vez, fazem isso com os demais. Na página 63 do livro A Cartilha da Vida, Mestre Masaharu Taniguchi nos fala que para melhorarmos o nosso destino, devemos sempre usar boas palavras e proceder de maneira amável e educada. A educação, ela não é inerente ao ser humano, muito pelo contrário, perdão, ela não é destinada ou designada a algumas pessoas. Ela é inerente ao ser humano. Somos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres educados. Somos seres dotados de atitudes nobres, dotados de boas palavras. Pode ser que estas não estejam sendo manifestadas, mas não é que nós não as tenhamos. Elas não estão sendo manifestadas por falta de uso. Tão somente. E é quando nós iniciamos ou retomamos o uso que efetivamente, como se uma grande força interna nossa jorrasse externamente, acaba isto acontecendo. E vamos observar que gradativamente vamos melhorando o funcionamento das pessoas através do nosso funcionamento. Mais adiante ele diz assim: a maioria das pessoas respeita aqueles que são amáveis e educados e até os elogia dizendo: ele é uma pessoa admirável. Mas rejeitam as pessoas que usam palavras grosseiras e não demonstram amabilidade em suas maneiras, dizendo: aquele é um ignorante, não sabe falar nem cumprimentar corretamente. Recentemente, com o advento das redes sociais, é muito comum nós participarmos de grupos e as pessoas desses determinados grupos enviam, bom dia, boa tarde, boa noite, os seus cumprimentos. Esses dias eu também faço isso, viu? Nos grupos dos meus filhos e dos meus irmãos, eu também, todo dia digo bom dia, todo dia eu os cumprimento, mas nem sempre, todo dia, eles respondem. E isso, de uma certa forma, me chamou a atenção. Até que um dia desses, eu recebi um post num outro grupo e que dizia assim: independentemente de as pessoas te responderem, continue dizendo bom dia. Pronto. Foi o suficiente para que eu, entendendo que não necessariamente tenham que me responder, eu continuei enviando esse cumprimento. Sabe o que aconteceu? Começaram a me responder em maior quantidade. E qual é a conclusão que se chega? Eu não estava agindo com uma mente de amor tão somente, mas sim também com uma mente de cobrança. E óbvio, naquele princípio que nós dissemos inicialmente, que as mentes se comunicam, os mais sintonizados e sensibilizados captaram esta minha onda de vibração de cobrança e, como não me deviam absolutamente nada, não me pagavam. É interessante como a mente funciona, né? Interessante. Então é preciso que a gente cada vez mais estude sobre o nosso o funcionamento mental.
Estude sobre as leis mentais, para que nós possamos compreender aqui as expressões e os atos harmônicos, qual é o nível de resposta, né, que em boas expressões e bons atos, isto pode proporcionar ao nosso empreendimento. Mas adiante o mestre diz assim: o destino de tais pessoas nunca pode melhorar. As casas comerciais e empresas que têm empregados desse tipo não prosperam. Se querem prosperar, não devem ser negligentes na seleção e treinamento de seus colaboradores. Se querem prosperar, não devem ser negligentes na seleção e treinamento de seus colaboradores. Não é pura e simplesmente contratar e treinar, é preciso selecionar. E a seleção ela deve se dar pela cultura da empresa, que é ditada pela cultura do seu dirigente. Mais uma vez, dirigentes empresariais, muita atenção em qual cultura você está implantando na sua atividade empresarial, no seu empreendimento. Que tipo de cultura? Se você não proporciona tais expressões e atos harmônicos, você não espere resposta nesta direção dos teus colaboradores. No livro A Verdade, volume 8, há um tópico bastante interessante em que o mestre diz que o subordinado não é a cara, né? Não é essa a expressão que o mestre usa. Mas o subordinado é cópia do superior hierárquico. Se você tem lá um subordinado, é exemplo deste que está citado aqui no estudo, no tópico anterior, que são as pessoas que não demonstram amabilidade em suas maneiras, muita atenção. Porque o que você observa reconhecidamente no outro são os teus modelos internos. Nós, na verdade, não temos outro caminho senão constatarmos o que se nos apresenta aos 5 sentidos, senão pelos nossos exemplos. Pessoas com modelos amáveis são semelhantes atraem pessoas semelhantes a modelos amáveis. Pessoas com modelos internos, mentais, que não são amáveis, atraem semelhantes com modelos internos não amáveis. Essa é uma lei de causa e efeito. Atraímos o que somos e atraímos o que pensamos. Então, a partir desse momento, isto já nos dá um grande norteador de como nós devemos nos comportar. Observe os resultados do que ocorre no seu entorno e você tem aí uma grande oportunidade de correção. O mestre diz assim: para ter maneiras educadas, coloque-se diante de um exercício que ele nos propõe, né? Para ter atitudes, maneiras educadas, coloque-se diante de um espelho que reflita o seu corpo inteiro, faça um cumprimento com o rosto sorridente de maneiras educadas e veja essa sua imagem refletida. Olhe para o espelho, se coloque frente a um espelho que reflita seu corpo inteiro e faça um cumprimento que transmita alegria. E observe como é que fica sua fisionomia, como é que fica seu corpo, como é que ficam seus braços, suas mãos, como é que ficam suas pernas, os seus pés. Se observe. Guarde esta imagem no seu ambiente mental. E aí ele diz assim: aposto que você se achará elegante e correto e aprenderá e apreciará a si próprio pensando: se sou assim, posso respeitar a mim mesmo.
Em seguida, depois que você fizer esse exercício, faça um outro exercício. Em seguida, experimente uma outra atitude diante do espelho. Lembre-se daquela vez em que você cumprimentou uma pessoa com má vontade, tente reproduzir aquela maneira grosseira de cumprimentar e veja a sua imagem refletida no espelho. Olha quanta diferença. Gostamos mais da primeira ou da segunda imagem? Com absoluta certeza, gostamos muito mais da primeira imagem. Por quê? Porque esta é a imagem de um filho de Deus. A segunda imagem é uma imagem, embora as duas estejam manifestadas, mas a segunda imagem, que é aquela em que você mal cumprimentou a pessoa, não nos diz respeito. Não é a essência de um filho de Deus. Por isso não gostamos. Assim como quando eu também falei sobre os nossos modelos internos, aqueles modelos dos quais nós não gostamos, é porque não são modelos de um filho de Deus. Por isso a gente não gosta. Agora, o que é interessante nós entendemos, aqui na Seitumem a gente aprende a partir do olhar do bem, do bom e do belo, que é o que verdadeiramente existe. Tudo o que existe verdadeiramente são somente Deus e o que vem de Deus. O que vem de Deus é o bem, o bom e o belo. Mas nós sabemos que no mundo fenomênico, nem sempre aquilo que é manifestado com o nosso conceito de bem, bom e belo, a nós nos parece bem, bom e belo. Muito embora isto que se apresenta como aspas, não bem, bom e belo, a gente denomina como ruim. Mas mesmo no ruim existe a beleza, ou a bondade, ou a divindade desta situação. E aí é que está o nosso exercício de aprendizado. Encontrar nesta situação que não nos agrada a variante que nos leva a reverter este quadro. E só nos leva a esta situação quando compreendemos que tudo que se nos apresenta à frente é de nossa única e exclusiva responsabilidade. Não há outro responsável pelo que nos acontece, senão nós mesmos. Nós somos 100% responsáveis por tudo o que nos ocorre. Quer saber se você é quem tem que fazer alguma coisa para alterar esse status do qual você está passando? Olhe através dos resultados do que ocorre na sua vida. Se o que te ocorre é de bom grado, este é um resultado de que você está fazendo a coisa certa. Continue, é por aí mesmo. É como se Deus, dentro do seu interior, estivesse dizendo: parabéns, parabéns. O inverso disso também tem que ser olhado com este mesmo sentimento de felicidade pela descoberta, não de felicidade pelo que você não gosta. É pela felicidade da descoberta sobre agora o que é que você tem que fazer ou tem que corrigir para que não ocorra mais o que você está passando e classificando como ruim. Simples assim. Mais adiante, o mestre diz assim: não há coisa mais prejudicial para uma empresa ou um estabelecimento comercial do que colocar à sua entrada um porteiro cujas palavras e atitudes, porteiro, recepcionista, a primeira pessoa, né, que recebe os nossos clientes, né? Palavras que na sua entrada do seu porteiro, cujas palavras e atitudes sejam grosseiras. Hoje, para você ter uma ideia, eu fui a um banco
e tem um totem onde você tira as fichas, as guias, né? As senhas para o atendimento. E tinha lá, interessante porque a hora que eu vi esse comportamento eu me lembrei dessa observação que o mestre faz aqui na figura do porteiro, né? A pessoa estava debruçada, o atendente estava debruçado sobre o totem que emite a senha, conversando com outra pessoa do lado. Eu cheguei para pegar uma senha, ele continuou da mesma maneira como estava falando com o outro, nem olhou para mim, nem me disse bom dia, boa tarde, boa noite, nem me cumprimentou, apertou um botão daquele qualquer, a senha me foi entregue, eu é que tive que pegar a senha antes que a senha caísse no chão. Aí depois, uma situação como essa, a pessoa não sabe por que é que às vezes se vê obrigado a fechar as portas. Né? Então o mestre diz assim, não há coisa mais prejudicial para uma empresa ou uma loja do que colocar à sua entrada um porteiro cujas palavras e atitudes sejam grosseiras. Se comparássemos a firma ou a loja com o homem, a porta de entrada corresponderia ao rosto. Existe, por acaso, alguém que vá receber visita com o rosto coberto de sujeira? Pois é a isto que equivale colocar um porteiro indisciplinado para atender as pessoas que pela primeira vez chegam ao local. A reputação da loja ou da empresa ficará comprometida. Não devemos pensar que quem ocupa o moderno cargo de porteiro não precisa dar muita importância à maneira de falar ou cumprimentar. Quem pensar assim não conseguirá desempenhar bem nem mesmo este cargo. E essa é uma situação muito corriqueira, embora a gente ache o contrário, né? Pense o contrário, mas isso é uma situação muito corriqueira. Eu sou de formação profissional administrador de empresas e tenho especialização em marketing. E dentro dessa minha especialização, uma atividade que eu sempre desempenhei é a atividade de comunicação. A atividade de marketing é uma atividade estrategista. A atividade de comunicação é uma atividade que leva, através das ferramentas de comunicação que você utilizar, a estratégia elaborada no marketing. Né? E uma das questões que nós sempre discutimos em pauta de reunião é sobre o primeiro atendimento dispensado ao cliente habitual ou ao futuro cliente. São investidas significativas verbas de comunicação que muitas vezes no primeiro atendimento de um contato telefônico e agora num contato digital ou um contato pessoal, vai ralo abaixo. Hoje é muito comum nós queremos falar com os nossos bancos, nós queremos falar com as nossas companhias de fornecedoras de serviços de energia elétrica, de água, de saneamento, enfim. É muito comum nós precisarmos falar com essas empresas e você falar com máquinas. Não tem um ser humano que te atende. É por estas e outras que nós vamos começar a observar a migração de clientes nessas atividades em busca de alternativas para deixarem de ser clientes de empresas que tratam a sua clientela, o seu público-alvo dessa maneira. Ser humano quer falar com ser humano, não quer falar com máquina. Então você precisa, na pior das hipóteses, humanizar a máquina. Ou você vai ficar sem o cliente. O povo japonês tem uma expressão chamada Ikigai. Ikigai é um sentimento, não é uma atitude tão somente. É o que faz com que você levante de manhã, saia de manhã da sua cama para fazer o que você gosta.
mas para fazer do seu trabalho aquilo que você gosta, mas é um sentido de paixão profunda. A primeira condição para a existência de um Ikigai é pensar pequeno. Completamente diferente do que a gente ouve por aí, né? Para você que é interessado no assunto, ou que se interessa, tem uma série de obras bastante interessantes por aí. Ikigai, procurei, né? Um dos exemplos que neste livro traz é de um senhor que ele é comprador de atum no mercado, no principal mercado japonês em Tóquio, né? Ele chega às 2h30 da manhã no mercado, porque ele precisa sentir a chegada do que vai ser leiloado às 4, 5 horas da manhã, a chegada do atum que vai ser leiloado, ele precisa sentir isso através dos pescadores. Então, para você ver qual é o nível de observação e de cuidado, de atenção. Por isso, o pensar pequeno, né? Começar pequeno. Muitas vezes nós pensamos, o mestre Masaharu Taniguchi diz, tenha um grande sonho. Quando ele diz tenha um grande sonho, está implícito aí o ter o cuidado com os detalhes do grande sonho. Então, muitas vezes nós não compreendemos aquilo que nos é trazido como orientação do mestre, e aí fica repetindo aquilo que está escrito, né? E o livro A Cartilha da Vida é uma prova dessa. Se nós buscarmos na obra A Verdade da Vida, a compreensão, você vai observar que ela é muito simples de ser compreendida, embora seja muito profunda, né? Mas ela é muito simples, as palavras são palavras muito simples, as palavras que nós não compreendemos, o mestre traz um explicado no rodapé. Enfim, tem todo um caminho para que você tenha conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado ali, tá? Mas ele, como Ikigai, teve cuidado nos detalhes da construção da obra Verdade da Vida. Tanto é que ele só ficava satisfeito na medida em que ele escrevia, ele só ficava satisfeito se ele voltasse a ler e tivesse o mesmo sentimento, a mesma emoção que ele sentiu quando Deus revelou o que ele tinha escrito. Aí estava pronta, ou muito mais próxima daquilo que Deus orientou. Cuidado com os detalhes, né? Pequenas coisas podem transformar o destino do homem. Neste mundo existem pessoas que, apesar de serem inteligentes e dotadas de grande talento, não têm sorte, não conseguem se fixar em nenhum emprego e acabam desempregadas, afundadas na miséria. Quase sempre elas são pessoas irascíveis, que não sabem dizer palavras amáveis e não têm modos educados. A etiqueta não é um assunto unicamente de mulheres, ela é necessária também aos homens. Observe, através das pessoas com as quais você se relaciona, observe as atitudes delas, homens e mulheres. A delicadeza, a gentileza e a atenção, isso não é peculiaridade da mulher, isso é inerente ao ser humano. Agora, é verdade que quando cada um aplica dentro do seu universo. Exercita dentro do seu universo. A mulher como mulher, né? O ser humano mulher como mulher, o ser humano masculino, o ser humano homem como masculino. Cada um dentro do seu universo. A distinção no seu grau de... a distinção na maneira de proceder constitui um dos predicados indispensáveis ao homem. O que é necessário fazer para adquirir essa distinção? Como primeiro passo, você pode estudar diante de um espelho as maneiras que lhe dão um aspecto educado. Da mesma maneira que você fez o exercício lá para ver o jeito que você
se apresenta refletido no espelho com uma atitude ou outra, você faz a mesma coisa no espelho. Observe, se ouça as palavras que você pronuncia. Está falando palavra corretamente? Se não está, corrige. Não tem vergonha nenhuma você dizer, puxa, eu não sei essa palavra, pode me ensinar? Nós somos seres predispostos a ajudar uns aos outros. Né? Por maior que seja o seu valor interno, você nunca terá a oportunidade de exteriorizá-lo se a sua maneira de falar e as suas atitudes forem inadequadas. As pessoas que, embora tenham grande inteligência, talento e capacidade, não são amáveis e educadas no falar e no proceder, estão fazendo o mesmo que enlamearam um prato delicioso para oferecer aos outros. Dando pérolas aos porcos. Já ouviu essa expressão? E para nós encerrarmos, Mestre Masaharu Taniguchi, na página 67, diz: seja amável não só por fora, mas também por dentro. E nesse aspecto, você, para ser amável com o outro, você precisa primeiro ser amável com você. Esse é o princípio em que nós vamos encontrar nas expressões dos nossos atos harmônicos o sucesso do nosso empreendimento. Onde você é bem atendido, onde você é bem acolhido, você volta. E aí quero te dar uma dica, deixar uma dica, que no livro Minhas Orações, na página 29, existe uma oração em que você pode exercitar, que é para tornar calmo o seu temperamento. E aí o mestre diz assim: faça a meditação Shinsokan. Bom, eu agora preciso aqui também aprender, porque ontem eu aprendi com um dos nossos professores antigos que Shinsokan é Shinsokan, né? Então faça Shinsokan e mentalize repetida e firmemente: sou filho de Deus, por isso sou sempre protegido por Deus e minha mente está sempre pacífica e calma. Procedendo assim diariamente, você conseguirá cultivar um temperamento calmo e pacífico. Muito bem, queridos amigos, assim chegamos ao final do nosso estudo. Faço votos de que vocês aproveitem bastante este ensinamento e possa aplicá-los em suas vidas. Deus abençoe a todos e muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!